Bem-vindos, assistentes e seguidores do canal Estilo Pará. Hoje temos a grata satisfação de ter aqui nossa presença para uma entrevista, o Coronel Firmino. Participantes do Estilo Pará, né, no podcast. Tenho a agradecer a oportunidade. Bem, o Coronel Firmino já está com 32 anos de polícia, vai fazer agora em junho. Já estou meio mais para lá do que para cá. Como diz aí o meu ex-presidente, o Bolsonaro, certa idade não dá mais para o cara pular um muro alto, não dá para o cara correr, mesmo que o cara seja atleta, né, as coisas vão... E aí a gente vai já declinando para talvez até a aposentadoria, né? Hoje, qual é a corporação que você dirige? Hoje eu estou no Marajó. Marajó? Eu estou me preparando já para me aposentar, para ficar só lá em casa lendo e brincando. Mas olha só, essa questão de aposentadoria do policial é uma perda, eu vejo assim, uma perda muito grande, porque você é muito bem formado na polícia, fez diversos cursos e tudo, já comandou vários batalhões e tem muita experiência para dar. Obviamente que as coisas se renovam, sabe, os quadros todos da polícia se renovam e a gente, às vezes, não tem a pretensão de achar que nós somos insubstituíveis, mas eu acho que você, pela experiência que você tem, você já inclusive comandou o BOPE aqui em Belém, né? Sim, sim. Então, quer dizer, você tem muita coisa ainda para, se não for para estar nativa, pelo menos para ensinar. Isso aí eu não me furto a possibilidade de dar instruções, de repassar certo conhecimento, experiências, né? E falar um pouco da nossa vivência. Tenho certeza que isso aí, quando eu tiver oportunidade, eu vou estar dentro de uma sala de aula. Eu gosto do que eu faço, gosto de instruir. Fui coordenador de vários cursos dentro da PM, principalmente os operacionais, que aí me impediram também de ser docente de matérias complexas, de matérias fixas, né? De CFP, de cursos de oficiais e tudo, porque além do lado operacional do dia a dia, tinha a questão sempre dos cursos. E aí eu acabei me afastando um pouco dessas aulas. Mas eu pretendo sim voltar, sou bacharel em Direito, né, e tentar conciliar o direito com a legalidade, com a experiência e tentar dar as formas de nosso policial trabalhar sem se prejudicar, né? Hoje os legalistas estão aí em cima para, às vezes, muito mais para prejudicar do que para ajudar. Só a gente sabe o que a gente sente, o que a gente leva para tentar pegar aquele pequeno traficante, aquele assaltante, aquela coisa. Então, não é difícil, não é que a gente trabalhe na legalidade, não é isso. Mas não é fácil. O dia a dia para você, para a gente, porque a gente não pode fazer o trabalho investigativo. Esse é um trabalho, então nosso trabalho é muito a questão do flagrante e do tirocínio policial militar. Então, o meu conhecimento, a minha experiência leva a crer ou vai ter a certeza de um cara que está apenas caminhando no meio da rua. Certo, ali está uma atitude suspeita, ele estou sentindo que ele está faltando. Mas por que é? Tu é pajé, tu é alguma coisa, tu é vidente? Não. É o tirocínio policial militar e acabou, pronto. Mas tem gente que não entende isso. Por que me abordou? Por que não sei o que, entendeu? Então, isso é muito complicado na nossa vida, na nossa carreira, né? Mas, enfim, somos nossos do ofício e a gente está trabalhando para isso e é o que a gente vai enfrentar. O que eu tenho visto, que eu acho também, que tem muita gente e gente graúda querendo marginalizar a polícia. Ou seja, você tem certos procedimentos, tá certo que às vezes a pessoa exorbita, porque uma ação policial ela requer um estado de nervo muito grande, porque você está fazendo o policiamento e você pode ser surpreendido, né, por um bandido que esteja armado, aquela coisa. Então, é uma ação de sobressalto. E as pessoas que hoje fazem as leis no Brasil querem colocar câmera, porra, né, mas não é no sentido de investigar se você está trabalhando certo, não, é para lhe incriminar. Eu vejo dessa forma. Para onde está seguindo esse roteiro todo de tentativa de desmanche da polícia militar, que é uma ação, que é uma proposição totalmente, sabe, esdrúxula, fora de sentido, entendeu? Eu acho que toda a corporação da Polícia Militar e toda a sociedade deveria se unir no sentido de fortalecer cada vez mais a Polícia Militar, porque eu penso assim,
O que seria de nós se não tivesse a polícia militar? Tá? João Carlos, para mim, quem não gosta de polícia, boa pessoa não é, né? É verdade. Como já diz o sambista, né? É. Boa peça não é, então eu tenho esse negócio comigo. Então, o trabalho da polícia ele é fundamental, hoje, para garantir a ordem e a segurança da sociedade. Cada vez mais os policiais estão muito mais preparados. Nossa época, eu estou quase chegando nos 50 a mais, daqui a pouco estão 50 a mais, né? Passou um dia 50 a mais, né? Então, eu sou da época que o cara falava assim, bora menino, se não entrar para casa a polícia vai... Vou mandar a polícia colocar no camburão e tal. Então, pessoas que cresceram tendo com esse estigma, né? Com esse estigma, tendo a polícia como um adversário, a polícia como uma coisa ruim, como uma coisa maligna e tal, não como uma polícia parceira. E tenho certeza que isso mudou no decorrer. E eu tive o prazer, a satisfação de ver isso. Moças, crianças pedindo para ir no aniversário de 15 anos, aniversário de bebê de idade, de bebê pequenininho, 2, 3, 4, 5, 6 anos, pedindo que fosse alguém do BOP, alguém da Rotam, alguém da PM, que fosse lá, que fosse uma viatura, que ele queria andar numa viatura, que queria ser policial. Então, eu vivi para isso. É verdade. Entendeu? Eu vivi para isso, principalmente no Pará. Eu não sei como é que mas tenho certeza que isso virou uma coisa nacional. A polícia, hoje ela tem seu respeito. Uma instituição de mais de 200 séculos, de 200 anos, de 2 séculos, ela não pode ser marginalizada ou colocada numa vala comum, né, e achar que todo mundo é ruim. Tem péssimos profissionais na área da saúde, no magistrado, na advocacia, Isso. como os engenheiros. Então tem ruim em tudo que é lugar. É verdade. Então o cara não pode achar uma ação isolada de um PM ou de uma coisa que aconteceu ou de uma operação e marginalizar isso, que a polícia não presta, que a polícia é isso aqui e tal. Então eu discordo completamente. Então eu bato nisso porque a PM faz o seu melhor. É tudo hoje planejado, tudo hoje é dentro do planejamento, nada é avulso, é três porradas hoje. Sim, isso já passou essa época, entendeu? Passou essa época do Meganha, né, e tal. Então, até hoje para segurança, né? Não, hoje a gente não trabalha assim. Então eu discordo quando essas pessoas vêm estigmatizando o policial, em todos os sentidos, entendeu? Então acho que não é assim. Eu bato e defendo a minha classe, porque se a gente não se defender e não achar, porque só a gente sabe onde aperta né, o sapato. E toda a polícia calça 40. A gente passa as mesmas dificuldades em todos os lugares no estado. Entendeu? Então, isso aí, João, para mim não combina, certo. Não dá. E eu bato sempre em relação a isso. Olha só, quero entrar mais numa especificidade da tua área que tu atuaste como instrutor, que é o BOP. Isso é uma coisa que todo mundo que ouve o podcast ele tem curiosidade para saber. O BOP hoje no Pará, a polícia, a Rotam, né? Não chama Rotam, não, é o BOP mesmo. É o BOP. É o BOP, né? Então o BOP do Pará, ele deixa a desejar alguma coisa para o método de atuação que tem lá no Rio de Janeiro, no enfrentamento do narcotráfico? Em termos de treinamento que eu falo, treinamento, capacidade. Não, acho que cada estado tem sua especificidade, né, sua peculiaridade. Então, no Rio de Janeiro é a questão dos morros. Sim. Muitos deles ali cresceram subindo e descendo o morro, sabe de cada curva que tem dando no morro, várias operações, várias situações. Tu pega um cara daquele ali e joga dentro de uma mata fechada, primária, de uma selva amazônica, atrás de bandidos assaltantes de banco, eles vão penar tanto quanto a gente vai penar para subir dentro do morro daquele ali. Entendi. Então, a gente é treinado. A gente é treinado dentro das suas situações, do seu bioma. Entendeu? Então, acho que é muito diferente. Nós temos equipamentos hoje adquiridos pelo governo do estado com grande capacidade de neutralização, né, termal, visão noturno, fuzis de alta capacidade de precisão. Então, nossos policiais hoje estão muito bem treinados. Nós temos vários policiais hoje com tiro de precisão, preparado com antibomba, né, contra terrorismo. Então, combatendo assalto a banco. Então, a gente tem hoje policiais altamente treinados. Então, a gente não deve nada para ninguém. Hoje, o BOP do Pará não deve nada para nenhum BOP do Brasil. Então, eu estou muito, muito tranquilo em relação a isso.
né? Eu ajudei a formar, ajudei a melhorar, contribuir, e agora os outros comandantes estão fazendo a parte deles. Eu sempre penso o seguinte, que cada comandante que passa, eu quero que ele seja melhor do que eu. Isso. Eu quero que ele seja melhor do que eu, porque quem ganha é a sociedade. Isso. E eu faço parte da sociedade. Então, na frente que o cara é melhor do que eu, contribui, reforça, melhora o policiamento, faz algo diferente, vai para cima, para mim, eu fico feliz. Eu digo, até que enfim, eu deixei algum legadozinho, deixei alguma coisa, uma semente lá, e o pessoal está indo. Né? Então, eu sou feliz, assim como eu me inspirei em muitos comandantes que passaram pelo BOP, que passaram pela Rotan, para onde eu passei, e a gente vai pegando um pouquinho de cada um do que é melhor. Né? E o que é ruim, a gente deixando de lado para não levar, né? Não se perpetuar. E assim foi. Olha só, eu fui funcionário do Banco do Brasil durante 11 anos e meio. Trabalhei no Banco do Brasil, funcionário e tudo. Eu presenciei na minha agência uns 3 assaltos. Tá? Assaltos assim, assalto pesado mesmo. Na agência de Ananindeua, quando eu trabalhei lá, teve um período que era assim, todo mês tinha um assalto. E a gente viu ali, começou ali, talvez, eu acho que foi a germinação de um procedimento que estava se estendendo, eu não vejo mais hoje, eu não sei se você trabalhou em cima disso, mas que era aquele tal do cangaço, que a cidade inteira ficava refém dos bandidos, entendeu? Eles primeiro atacavam as delegacias de polícia, aprisionavam os policiais, pegavam as armas e saíam nos estabelecimentos bancários, levavam, assaltavam todo mundo e colocavam quase uma cidade inteira como refém. Então, isso aí, esse método de assalto, de ação marginal, ela ficou assim, uma espécie de uma ameaça no Brasil inteiro. Hoje eu já não ouço tanto falar, não sei se acabou, né? Mas aí você teve alguma participação, trabalhou em cima disso, você conhece bem esse método de... Olha, bem, eu acho que isso aí foi um grande legado que o meu comando deixou na Polícia Militar, para o Estado, foi o combate aos assaltos a banco, no Novo Cangaço. Isso aí, em 2013, quando eu formei em curso de operações especiais, eu me especializei nessa área. Fiz o curso nessa área em combate em ambiente rural, né? No curso em ambiente rural. E nisso ele tinha uma matéria que combatia essa parte do Novo Cangaço. E aí, quando eu vi essa matéria, vi esse curso, eu disse, eu vou aprender isso aí, eu vou buscar isso para o meu estado, porque desde quando eu entrei na polícia, em 98, quando eu saí aspirante, eu já ouvia falar e já senti os assaltos de banco no interior do estado, né, onde o pessoal sitiava a cidade, fazia a cidade de refém, colocava para fazer escudo humano, um absurdo isso. E aí eu me especializei nisso. Quando eu voltei, 2013 para 2014, eu participei do primeiro assalto a banco que teve em Baião. E aí nós ficamos lá 17 dias, já desacreditado, achando que todo mundo ia embora, e eu era o único que estava ali. Não, os caras estão aqui, nisso todo mundo foi para lá, Polícia Civil, era uma bagunça. 2013 para baixo, 2014 para baixo, era uma bagunça um atendimento de assalto a banco. Sim. E entrava todo mundo, até mototaxista. Já entraram aqui, a mototaxista entrava também no meio do caminho, aí ficava com medo e voltava. Aí quando a gente chegava, estava uma bagunça o teatro de operações, né, a situação. E aí, com técnica, com tudo, a gente foi isso a primeira situação lá em Baião. Teve um êxito, né, pegamos o principal chefe da quadrilha, com arma, com dinheiro, equipamento, com já um assaltante renomado, deitou, veio morto, e isso aí nos deu um grande respaldo para assumir a Companhia de Operações Especiais logo em seguida. E aí preparamos alguns homens, mandamos para fora para fazer o mesmo curso do que eu, porque se não tiver o mesmo conhecimento, o cara não acredita. Não acredita passar 1 dia, 2 dias, 3 dias dentro de uma mata e você não fazer que a sua tropa acredite que os caras estão lá dentro, entendeu? Aí começa só o primeiro, vamos embora, quero ir para casa, a desertar o trabalho. Eu tô com saudade da minha mulher, saudade do meu filho, mas esse dinheiro não é nosso, o dinheiro é do banco, é isso aí, os caras não estão mais aqui dentro. Vem várias situações e aí vai
Aí os homens de preto saem de dentro do mato. Chega para outro coronel, que às vezes não tem conhecimento técnico, e fala assim, meu irmão, os caras já saíram. Tu que não está lá dentro do mato vai dizer o quê? Não, os caras estão dizendo que estão lá dentro, saíram, será que não tem ninguém lá mais? Então não tem. E aí se acabava a operação. Depois de 15 dias a gente ouvia, olha, o pessoal fugiu, eu vi não sei quantos homens sair do mato e tal. Então eram várias histórias. Então isso aí foi acabando. A gente montou um grupo, né, de combate, e aí juntamente parceria com a Polícia Civil, cada um dentro do seu quadrado, em termos de investigação, que nós pegássemos no celular, a gente passava para ele, qualquer situação que a gente pegava, a gente passava para a Polícia Civil, eles trabalham na parte de investigação e repassavam para a gente fazia o trabalho em conjunto. Mas a parte operacional de entrar no mato era nossa. E aí vieram várias missões, Moju, Novo Progresso, Placas, Altamira, teve Uruará. E aí o nego foi morrendo, aí foi começando a ficar com medo. Aí já viram que aqui tinha um BOP, que aqui não era mais assim, que a forma de ação era diferente. E eles são todos interligados. São todos interligados. Então, quando eles viram que aqui tinha criado uma modalidade para combater, que já deu certo no Mato Grosso, tinha dado certo em Goiás, aí os caras, para ir, vamos sair fora disso aqui, porque os caras já estão já com macete. E os bandidos, eles daqui ou vêm de fora? Todos de fora. Quando a gente sabia, a gente conhecia pelo equipamento, pelo armamento, até pela fala que não, esse equipamento e a forma que os caras estão agindo, os caras tudo de fora. Quando a gente via o armamento e a forma de ação, não, esses caras são tudo daqui do Pará. Porque já sabia, né? Já tinha uma noção, entendeu? Só pela visualização das coisas. Então, isso aí foi dando um trabalho de estudo de caso, cada assalto a banco e cada situação, e a gente foi mapeando todo o estado. E nisso aí foi reduzindo, saíram do novo cangaço diurno, passaram para o novo cangaço noturno, que é o uso de explosivo, e aí também eles começaram a não ter êxito nessas situações, e aí foi terminando, foi caindo, até hoje, que às vezes passa 1, 2 anos sem ter um tipo de assalto a banco no estado do Pará. Interessante, uma ação... Isso foi o grande legado que nós deixamos, que iniciou com a gente, e é isso aí, meu irmão, ninguém pode tirar, pode fazer o que quiser, mas isso ninguém me tira. Isso aí é o uso da inteligência, né? Sim, também. É trabalhar assim, pelos eventos que vão coisa, você vai mapeando, você vai botando ali um mapa e você vai estudando aquilo tudo, ver o modus operandi dos bandidos. Então, o que eu digo assim, a inteligência é tudo também na polícia hoje, né, cara? Você não pode sair, como você falou aí, sair a ermo, sabe? Sem uma programação, sem, sabe, ser precavido para os eventos, aquela coisa, sem estar um direcionamento correto para uma determinada perseguição, uma determinada busca, entendeu? Aí, quando você vai totalmente munido de informações, usando a sua inteligência, você tem êxito fácil, né? Sim. Tem várias situações que a gente tem êxito, várias situações que a gente vai só inquieto. Eu tenho uma coisa comigo. Vagabundo, criminoso, tem que ser inquietado. Entendi. Entendeu? Tu tem que colocar o cara no lugar dele e inquietar, para ele não se sentir confortável nem para pensar. Porque se ele pensar, ele vai agir, vai conseguir fazer o grande assalto, vender a droga dele. Então, ele tem que ser inquietado. Entendeu? Ele tem que ter medo da polícia. Então, a gente faz isso, vai para cima. Vai lá na casa, não tem nada. Vai na casa do vizinho. Vai, peça por perto, faz ronda, dá uma batida, tem que quietar. Aí o cara, meu irmão, os caras já sabem que eu estou aqui, já sabem que eu vendo, já sabem que eu sou criminoso, já sabem que eu sou assaltante. Então, meu irmão, eu vou sair porque eu não tenho mais paz. Ele se sente quietado, não tem mais paz, e quando ele está se mudando no local e vai embora. Muitas das vezes vai até fora do estado. Então, para mim, e eu faço isso hoje no Marajó. No Marajó tudo é distante. Então, para eu chegar hoje... passar ir pegar um cara no Igarapé, no rio e tal, eu já passo na frente do rio, o cara que está aqui, ele já passa um rádio, o cara que eu vou chegar daqui a 40 minutos. Então o cara que já está lá está sabendo que a polícia está na área. Mas mesmo assim eu vou lá e estouro a casa dele. Teve um caso agora, João, muito interessante, né? Como eu falei, não dá para a gente ganhar todas. Não dá. E a gente leva isso aqui, acaba brincando e tendo uma forma muito alegre de brincar, de trabalhar e rir ao mesmo tempo. Depois que acaba a missão, tu começa aquela encarnação um no outro. E aí a gente foi para uma missão, saímos aí 2 horas a gente saiu 7 horas da noite, porque tinha que pegar a ponte para ir para
ela atravessar, ponte não, tinha que pegar a balsa via até 7 horas da noite, então tinha que ir para a balsa. Onde é a cachoeira? Para a cachoeira, de Salvaterra para a cachoeira. Sim. Aí a gente tinha que pegar essa ponte e lá a gente ficou num mato tipo assim, numa vicinal, esperando a hora para pegar a nossa embarcação para entrar no rio. E esse rio a gente tinha que sair 1 hora da manhã no máximo, porque aonde a gente ia chegar, não ia dar para chegar se fosse 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, se a gente saísse, porque a maré está baixa. Entendi. Então a gente tinha que sair esse horário para chegar na maré baixa, para fazer a operação e voltar antes que a maré estivesse completamente seca, porque senão a gente não ia conseguir voltar e ia chegar no outro dia só à tarde, no meio do nada ali, né? Aí a gente seguiu. Aí fizemos várias partes, fizemos várias situações, a gente chegou à última missão na casa de um assaltante. Todo mundo vai apreensivo. É importante que a gente tenha medo, tenha receio, tenha cuidado, para que seja precavido. Para mim, o cara que cai o piloto muito safo, ele vacila e cai. Uma grande experiência. Exatamente. O paraquedista, quando ele é muito bom, mais de 1000 saltos, não sei o que, por ele já está tudo normal. Vacilou, já era. Aí ele vacila porque ele acha que não faz aquela coisa com a mesma atenção. Então, isso, claro que isso não é uma regra, né? Mas a gente tem que ter cuidado. Então, para ter esse conhecimento, eu zelo muito por isso. Eu vou com muito cuidado. E aí, chegamos lá com a embarcação, desligamos, descemos. Um mangal, essa miserável, que vai tudo até na canela do cara. E aí, entrando. Chegou lá, 3, 4 policiais, mandei alguém pela frente e fui por trás. Quando eu estou indo por trás, tinha 2 porcos grandes, 1,5 metro, um porcão grande mesmo, branco e outro preto, né, parado no lateral da casa. E aí eu fui com muito cuidado. Aí os porcos saíram, foram, tipo assim, na minha frente. E foram para trás da casa. Quando eu cheguei atrás da casa, é casa de madeira, assim, no meio de uma ribeirinha, eu olhei. Vi que estava tudo fechado a casa. Quando eu estou lá, eu vejo um barulho. Tá correndo, tá correndo! 2 tiros. Pei, pei! Eu me abriguei. Casa toda de madeira, me abriguei e tal. Vi que saiu correndo e eu vi os porcos correndo. Disse, rapaz, que isso, rapaz? O que foi que aconteceu? Não, o cara saiu correndo, acidente na perna. Na perna? Mas não estou vendo ninguém aqui, peraí. Aí vamos cercar a casa, cercando a casa lá e tal. Vamos entrar na casa. Aí estoura lá a casa, entra na casa. A casa, todos os quartos fechados, janela para o lado de fora fechada. O que a gente concluiu? O cara deu tiro no porco que ele pensou, quer dizer, o medo. É o medo, só pode ser. Ou o cara não chegou a tirar, mas no mato ali e tal, eu até entendo. E atirou, ainda disse que acertou na perna do cara. Esse rapaz, a única coisa que estava aqui era o porco, meu irmão. Aí ficou aquela encarnação, aquela brincadeira e tal. Aí a gente começou a apelidar o colega de mata-porco. Entendeu? Ei, mata-porco, a gente podia ver um porco. Olha, cuidado, olha o porco. A gente ficou nessa brincadeira, mas a gente ficou se perturbando até hoje, a gente fica rindo. Porque é uma forma de descontração, descontrair, porque é uma coisa tensa. Sim. O cara brinca ali, mas posso estar chegando ali e ser recebido a tiro. Então, e o cara não estava lá? Não estava, tudo fechado. Olha, tanto prova que ninguém pulou que as janelas estavam fechadas para o lado de dentro. Né? Então isso foi uma brincadeira, até hoje a gente não pode... Mata porco aí, mas a gente está indo. Ainda tem mais histórias, eu espero ter mais histórias para contar e contar para meus filhos e netos, né? Que é bacana a gente contar isso. Imagina a quantidade de história que deve ter. E a gente tem brincadeira que a gente fala o seguinte, tem certas coisas que a gente só pode contar depois de 30 anos, quer dizer, depois que me aposentar. E olhe lá, né? Eu tenho uma história para contar da polícia, que eu vivenciei e eu sei o que é uma adrenalina. Aliás, eu provei naquele momento do que é uma adrenalina. Né? Eu fui no bairro ali do Guamá, ali na Alcino Cacela, e estava lá na rua e levei um celular para consertar com uma pessoa que consertava. E a gente está conversando numa esquina lá. Do outro lado da rua passa 2 rapazes olhando, rapazes bem novos e tudo, quase assim, seus 16, 17 anos. E eles passam, olharam para lá, eu vi assim, mas aí começou a passar o ônibus para um lado para o outro. Quando, de repente, eu vi, passou um ônibus, ele saiu de trás do ônibus, já botou o revólver na minha cabeça. Eu disse, olha, passa o celular. Eram 2, né? O maior veio, me pegou por aqui, tirou meu cordão, entreguei o celular para ele, eu tinha mais um celular no bolso, ele disse assim, me passa esse outro celular. Aí eu peguei um celular novinho que eu tinha comprado, joguei ele, e ele ficou na porta de uma mercearia, assim, na esquina.
Aí ele disse para o outro, moreno, que estava com o revólver, disse, mata ele, mata ele. Porra, ele não deu o celular. Ele mirou o revólver, esse moreno mirou, né? Ele disse, não atira não. Aí rápido eles saíram correndo, pegaram o beco, né? Aí nisso vai passando uma viatura. E o rapaz que conserta o celular chamou a viatura. Eu disse, não, rapaz, não chama, não. Deixa para lá, isso aí aconteceu, já levaram o celular, levaram o cordão, não tem problema nenhum. E ele disse, não. Aí o rapaz deu a volta, veio a viatura, veio um policial, que eu dou a liberdade de falar o nome dele, que é o Gabriel. Ele me conhecia aí das minhas andanças pela Praça Bastacampo, minhas caminhadas e tudo, eu não conhecia ele direito. E ele disse, não, entra aqui na viatura que a gente precisa dar uma olhada nisso aí, investigar essa situação. Aí nós demos uma volta ali, entramos nos becos e tal, aquela coisa, voltamos pela Padre Otíquio, voltamos na Alcino Cacela. Quando chegou na frente desse beco, ele para o carro, para a viatura aqui. Aí estava o motorista, que era um policial, ele do lado, eu atrás e mais um rapaz que conserta o celular. E ele disse, não, desce, João, desce, vem comigo. Nós entramos naquele beco. Aquele beco é uma infinidade. A gente pensa que é pequeno, você vai lá para dentro, né? E eu andando com ele com uma pistola na mão, a outra aqui no coldre, e eu andando, O rapaz, quando chegou no final do beco, do nada ele sai correndo, desesperado, para dentro de uma casa abandonada. Quando ele vem de lá, ele já traz, não sei como é que ele pode descobrir um negócio desse, né? Ele já traz o moleque por aqui, segurando por aqui o garoto, e diz assim, cadê o celular dele? Aí o garoto já traz o meu cordão na minha mão, me entrega. Rapaz, aí ele pegou, não contou, cadê o celular? Disse, não, o neguinho levou e tal, não sei o que, não sei o que mais e tal. E aí, para conduzir aquele garoto pelo meio do beco todo, aí, quando a gente vai no meio do beco, todo mundo vendo aquele cenário e tal, aí gritaram uma voz lá de dentro e gritou assim, olha, vamos fechar o beco. Rapaz, era senhora, era criança, era um monte de gente se metendo na frente, atrapalhando. De repente o Gabriel pegou, jogou o moleque no chão assim, deu uns 5 tiros para cima. Para cima, né? Para assustar. Quem que vai fechar beco aqui? Não sei o que. Rapaz, eu te confesso, olha, eu não tive... Eu peguei o pique, meu irmão, dei um pique. Aí quando eu tô saindo do beco, vai entrando o outro policial que estava dirigindo, e ele, o que foi que houve? Daí eu peguei e disse, não, o Gabriel está lá sozinho, rapaz, corre lá, ajuda ele. Aí ele disse, olha, cuida da viatura que vão tocar fogo na viatura. Aí eu peguei e disse, tá bom, quando cheguei na viatura, eu peguei e abri o rádio, pedi uma comunicação rápida com o pessoal do comando lá, disse, olha aqui, eu estou na frente os 2 policiais estão sitiados aí dentro. Quem está falando? Eu digo, não, moça, por favor, faça a sua ocorrência. Rápido, chegou umas 4, 5 viaturas, rápido. Aí chegaram lá e tal, porra, e, rapaz, para tirar ele lá de dentro foi quase 1 hora. Então eu vi ali, eu senti toda a adrenalina no corpo e vi o risco que o policial está submetido. O dia a dia, sabe, o cotidiano, que é uma coisa que você se expõe automaticamente pela sua própria condição de policial, entendeu? Eu acho que teria que ser das funções mais bem gratificadas e reconhecidas que é do policial. Eu vejo, porque a gente vê no meio de uma ação dessa o quanto a pessoa se expõe, o quanto a pessoa está vestindo a camisa da sociedade, e quanto ela precisa, sim, ela tem uma família que, quando chegar em casa, entendeu? Ele tem uma família, tem um filho esperando, tem a mulher esperando e tudo, e quanto risco essa pessoa sofre. Entendeu? Está certo que, pelo seu preparo, esses riscos são minimizados, né? Mas nunca um policial vai viver sem risco, né? Isso é verdade. Então, quer dizer, nunca esqueço. Eu tenho o risco de Gabriel ser preso com essa tua história. Vou até mudar de nome de guerra, Gabriel muda de nome de guerra. É verdade, entendeu? Porque assim, a gente trabalha numa linha tênue, João. Pena, sabe? Bem fininha mesmo. Entre a legalidade e ser preso. Entendeu? Aqui, se eu atirar, tudo que sobe desce. Se eu atirar para um lugar ali, pode pegar alguém. Isso. Entendeu?
Eu dou um É um tiro risco muito grande, né, Eu dou Zé? um tiro errado em alguém para afastar um pouco uma coisa, acerta uma femoral. Isso. Aí a gente vê lá esses moleques aí, são todos 12, 13, 14, 15 anos, estão assaltando. Aí matou uma criança, Pronto. matou um adolescente. Aí algumas, não são todas as imprensas, já vem... com veneno. Já vem com veneno, morre adolescente em confronto com a polícia, entendeu? Não sabe nem o que foi acontecer. Então a gente tem que ter muito cuidado, sabe? Eu Muita tenho que habilidade. agradecer porque eu passei tirando o fino de todo esse negócio, todas as situações é uma que a gente vida de passou. risco, cara. De risco. Às vezes o cara não gosta de ti só porque tu prende muito, ou porque tu prendeu alguma coisa, tu prende ali. Aí o cara quer só um vacilo teu para te indiciar, entendeu? Para abrir inquérito, para te colocar na rua, sabe? Então é muito complicado. Então só tenho que agradecer a Deus por todo esse tempo. Até agora, né? Até agora eu fui punido por qualquer outra coisa, mas por uma questão de ocorrência, você tem que levantar a mão para o céu e agradecer a Deus. Então por isso que eu estou contando os dias aí. Se for para eu agora em abril, falta um mês e meio para eu ir embora, né? Tranquilo. E mesmo assim respondi muita bronca na corregedoria. Porque quando eu ia para as missões, eu ia com 10, 15, 20 policiais, e o mais conhecido era eu. E eu era o chefe da operação, eu estava lá na situação, então ninguém chegava lá, foi o cabo tal, o sargento tal, não, foi o major Firmino, foi o tenente-coronel Firmino, foi o coronel Firmino, entendeu? E eu chegava lá, eu assumia a situação, não, eu estava comandando e eu me respondia, tecnicamente, se sim, se não, o que foi aconteceu, e falava. Mas, para ter uma ideia, a gente vive numa linha muito tênue e aí a gente tem que ter muito cuidado para andar dentro da retidão. E quando você anda dentro dessa questão, dessa criminalidade, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente acaba também dando um passo a mais, porque a gente vê aquilo ali como normal. Né? Normal. O cara usa da violência contra a população, usa, às vezes, abuso sexual, estupro, abuso de crianças, estupro de vulneráveis, todas essas situações que nos enoja. E se a gente não tiver muito cuidado, a gente puxa aquilo ali pra gente. Porque a gente tem família, né, cara? Tem família, tem criança, sabe? Às vezes uma morte desnecessária que o cara matou o cara por um celular, por isso aqui e tal. Então tu pega aquilo ali assim, parece que tu quer ser, uma carga, quer ser aquele justiceiro de resolver o problema. Esse cara não merece estar vivo, esse porcaria, esse merda. E aí tu fica naquela situação, então tu tem que ter muito cuidado. Aí tu tem que respirar. Tem um controle, né? Tem um controle, meu irmão, vamos levar esse miserável para apresentar na delegacia antes que a gente faça merda. Então, isso é muito complicado. Então, a gente tem que ter controle, a gente tem que se controlar e controlar para a tropa. Porque senão o cara faz merda também. E aí tu responde pela ação do cara. Entendeu? Porque tu está comandando, então a gente tem que ter muito cuidado. E eu só tenho a agradecer a Deus todos os livramentos que eu tive. É verdade. Né? Deve ter tido muito livramento. Firmino, qual é os bairros mais perigosos de Belém? Eu ouvi dizer que a Terra Firme é um bairro muito perigoso. Já foi. Já foi, não é mais? Já morei na Terra Firme. Já. Meu pai tinha um negócio de depósito de gás lá. Antes de eu entrar na polícia, eu tinha 15 anos. Era um lugar muito perigoso. Hoje eu não vejo. Guamá, a pessoa fala do Guamá e tal. Eu acho que o crime se espalhou. Espalhou e foi para a periferia cada vez mais. Né? Porque a PM está muito atuante na cidade. Sim. Então eu vejo que se espalhou não só na capital, mas no interior. Tá? Então a gente não tem mais um local, esse lugar é perigoso. Não tem. Por exemplo, Batista Campos. Tem muito assalto na Batista Campos. Muito furto. Ali na praça. Muita coisa tem. Por quê? Ali é um pessoal um pouco mais abastado, que está ali passeando, andando, indo na lanchonete, em algum lugar. E o cara vem da Condor, vem da Terra Firme, vem do Guamá, vem do Jurunas, acaba assaltando o cara lá e volta para... Mas o assalto foi lá. É verdade. Aí tu não vê o assalto no Jurunas, tu não vê o assalto lá, a queda. Então é muito relevante a situação. É a mesma coisa que tu vai ver ali no Menezes Barroso. Quem foi que assaltou? Foi da Baixada do Marco. Foi... Então isso aí não tem um local. Tá, mas a gente tem que reforçar o policiamento e a gente tem que pedir à população sempre fazer ocorrência.
Porque o cara faz, pô, não vou fazer ocorrência, já estou puto, já vou perder mais tempo. Não, porque com essa mancha criminal, a gente vai trabalhar em cima. Entendi. Entendeu? A gente vai trabalhar em cima, o policial civil vai conhecer quem fez assalto, a gente já vai saber, tal. Aí sai o mandado de prisão, a gente vai atrás do cara. Então tem que estar ligado em todo esse movimento, entendeu? Tem que estar ligado em toda essa situação para o cara trabalhar. Então, por isso que a gente tem que ter, a população tem que fazer a parte dela, que é denunciar e fazer a ocorrência. Senão não chega pra gente. Aí a gente pensa que está tudo tranquilo. Aí a mancha criminal tá bacana, mas na verdade tá ruim ainda, entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta para ti. Tinha uma modalidade de crime da qual também eu já fui vítima, mas eu te confesso que eu estou completamente desatualizado desse cotidiano, principalmente informativo. Eu vou te confessar aqui, faz 7 anos que eu não assisto uma TV de canal aberto. Eu abdiquei isso da minha vida, entendeu? Eu acho que é uma fonte de energia deletéria que te traz para baixo, que te coloca medo. E eu abandonei isso. Eu não sei como é que está a estatística do crime, nem nada. E de vez em quando eu estou lá na fazenda e o meu caseiro está vendo lá alguma coisa. Ele, pô, seu João, olha, eu vi um assalto ali, não sei o quê, a mulher matou, feminicídio, que não sei o quê. Eu digo, meu irmão, eu não tenho nada a ver com isso. Então, eu estou desatualizado. Mas havia, e eu sofri um sequestro. Entendeu? Tinha muito, não sei se ainda está tendo, porque eu não tenho essas fontes informativas, eu não assisto. Eu assisto o YouTube, me informo pelo YouTube e tudo, e eu não vejo televisão. Será que é um erro? Mas eu vejo que não, eu tento me proteger. Com isso, assim, a minha energia, né? E eu não tenho visto assim, não sei como é que está a estatística, mas existe esse crime existia esse crime de sequestro. Eu fui pego certa vez por 3 garotos. Eu estava nessa época, estava fazendo uma fisioterapia ali na Van de Kock, entre a Boa Ventura e a João Balbi, e quando eu estou saindo do meu carro, eles me seguraram, fiquei com eles, me fizeram rodar pela cidade inteira, e depois me levaram em banco para me sacar dinheiro, aquela coisa toda. Depois me abandonaram, me deixaram ali quem vem ali da Duque de Caxias, dobra ali na frente da igreja de Fátima, logo em seguida, não, pare o carro aqui. Aí parou o carro lá e tal, disse, olha, está aqui, o senhor foi um cara legal, dei tudo que eu tinha que dar para eles na hora, pode seguir sua vida e tal. E deixaram o carro ligado, eu peguei o carro e vim embora. Isso estava acontecendo reiteradamente, né? Por isso que eu digo, eu estou fora das estatísticas. Mas, assim, era uma ocorrência que tinha de grande volume em Belém. Muitos sequestro relâmpago, muitos sequestros tinha. E agora eu não sei como é que está, se ainda tem ainda esse tipo dessa modalidade de coisa, ainda está muito em voga isso aí. Não, diminuiu muito. Diminuiu muito, né? Muito, acho que 80% ou mais. Né? Realmente, a gente, há um tempo atrás, nós éramos referência negativa em relação a isso, ao Brasil todo. Se fosse fazer um curso fora, o Pará era referência negativa na questão de negociação com refém, essas coisas. Às vezes o negociador ia lá, bora, vagabundo, se tu não se daí, eu vou te dar bala. Era uma coisa de doido, rapaz, era uma loucura. Se tu não sair daí, eu vou te quebrar na porrada, entendeu? Eram umas coisas assim, umas negociações meio loucas, sabe? Às vezes dava certo, né? Então, isso diminuiu muito. Mas o que é tudo isso que leva a situação na situação de leis mais eficazes, sabe? Para combater o crime. Então, o sequestro, ele diminuiu muito depois de começar a assaltar aí a filha levar esse sequestro da Bravanel, teve outro sequestro de gente importante e tal, e aí a lei ela sempre vem mais Apertou severa, mais. Aperta. Quando vai com alguém de grande relevância, a lei vai aperta, entendeu? E aí nisso o crime fica, a lei fica mais severa, a pena fica maior, e aí o cara vagabundo, ele sabe quando o negócio aperta para ele, aí ele muda e vai, o crime é volátil, né? É o crime organizado. Ele vai para outra situação, ele deixa de fazer o crime, a situação do sequestro, mas o sequestro relâmpago tinha muito aqui, era muito moleque, muito pirralho, era coisa de aquele negócio, e geralmente tinha aqueles assaltos frustrados. O cara ia fazer um negócio, era pegou para a polícia. Aí ia para lá, enchia de viatura, ficava em negociação 1, 2 horas, 3 horas. O cara pedia cigarro, ele pedia Coca-Cola, ele pedia não sei o quê. Aí o cara olhava no filme, aí ele queria fazer a mesma coisa. Se eu liberasse, veio a imprensa. Aí o policial ficava uma humilhação, de 1 hora, vezes, 2 horas, 3 horas. Entendeu? Era uma onda.
Mas, graças a Deus, a polícia se preparou para isso. Hoje temos equipe de negociadores, então temos sniper, temos toda a situação. Tem um vagabundo desse, ele leva um tiro na testa, acabou, tá amarrado. Então, eles sabem onde o pau se esfrega. Então, isso está parando. Assim como está acabando o assalto a banco, também isso está indo por terra, caindo por terra. Sabe o que eu imagino, Firmino? Que também o trânsito, é impossível você fazer hoje quase que um sequestro. O trânsito está engarrafado. Entendeu? Quando o trânsito flui, o cara não vou ali e tal, não. O cara está aqui, assaltando o cara. O cara botou o revólver na minha cabeça, fiquei quase uma hora. Ele vai ficar uma hora parado. Pois é. Ainda mais se chover aqui em Belém, aí que ele fica uma hora parado aí com o cara na... Eu fui um companheiro do sequestrado. O crime, ele tem eles têm uma visão, uma autovisão, os caras são espertos, entendeu? E por isso que existe uma organização em torno do crime. Não é bem o crime organizado, é uma organização. Ou seja, o cara vê que a metodologia de crime dele está falindo, aquele tipo de crime que ele já estava se especializando, ele pula para outro. É assalto a banco, é sequestro, é não sei o quê, sabe? É furto, é golpe de banco, é uma série de coisas, entendeu? Sim. Então eles vão migrando para onde eles encontram mais facilidade. Quando aparece uma situação dessa, de ter um trânsito engarrafado, essa coisa toda, aí eles já começam a pular fora dessa coisa. Eu imagino que possa ser por aí. É por aí mesmo, é isso mesmo, tá toda a razão. E como o crime é volátil, a gente tem que correr atrás dele para pegar. E quando a gente pega, ele já muda de situação. Mas a gente vê que a polícia está cada vez mais preparada para agir, em todos os sentidos. Entendeu? Então, a gente vê que o crime se organizou de uma tal forma que tem lugares que antes tinha muito furto, muito roubo, né, até mortes. Não tem. Mas não é por causa só da ação da polícia, não tem porque o crime se organizou de uma tal forma que o cara não quer. O cara não quer que tenha assalto lá, não quer que tenha furto lá, não quer que tenha morte lá à toa, porque na hora que tem qualquer situação dessa, a polícia entra. Quando a polícia entra, atrapalha o tráfico. Entendeu? Então, a gente tem que saber que realmente abaixa na criminalidade o que se o crime organizado realmente está forte. Entendeu? Então, a Polícia Militar hoje do Estado do Pará está agindo muito em relação a isso, tem muito o que se fazer, entendeu? Mas os caras estão tudo pinando daqui, indo para fora do Estado e comandando de fora. Aí entra a ação da Polícia Civil de investigação, juntamente com parcerias, como aconteceu a operação no Rio de Janeiro, para pegar esses vagabundos criminosos lá que estão só mandando de fora para dentro. Entendeu? Então, pegaram os do Pará um bocado lá, né? Uma porrada. Ainda tem muito para ir também. A gente espera que isso acabe. E a gente tem que estancar esse sangue. A minha forma que eu vejo, meu pensamento, é que isso tem que ser estancado. Porque tudo recai para a segurança pública. Não tem uma educação adequada, não tem uma escola de tempo integral, não tem uma geração de emprego e renda, não tem um monte de coisa. Isso tudo recai para a segurança pública. Vem o assalto, vem o roubo, vem não sei o quê, vem o estresse, sabe? E recai para a gente. Então, a gente acaba retendo toda essa questão aí da criminalidade. Os problemas sociais todos. Sociais, como se fosse um problema só de segurança pública. E a gente sabe que não é. Tem todo um problema social, toda uma problemática aí que leva para cá. Então, é um trabalho muito árduo. Mas a gente tem que combater, porque nós somos o último. Se a gente desistir, meu amigo, lavar as mãos, aí acabou para todo mundo. E nós fazemos parte da sociedade. Então, se eu não fizer a minha parte, se o meu policial não fizer a parte dele, se outro coronel, outro capitão, outro tenente, outro sargento, outra viatura não fizer, isso mais tarde vai recair para a gente, para os nossos filhos, para os nossos netos. Entendeu? Eu vou no barzinho, eu vou no restaurante, eu vou comprar alguma coisa na farmácia, eu vou na padaria, então eu estou suscetível a acontecer qualquer coisa comigo. Então, por isso que a gente tem que reduzir cada vez mais a criminalidade. Perfeito. Beleza? Eu quero só lhe agradecer, Coronel Firmino. Tenho o prazer, a satisfação de ter muito assunto para conversar, mas o nosso podcast já passou de 1 hora aí, e às vezes é interessante a gente não se estender muito para que a gente possa, que as pessoas possam ver a coisa. Mas foi muito produtivo, quero lhe agradecer a presença.
tenha certeza de que o podcast o Estilo Pará está de portas abertas, quantas vezes você quiser ver aqui, porque são assuntos que se renovam, sabe? As informações, tudo. Sempre tem muita história. Quero lhe trazer outro momento aqui, só para você contar suas histórias, que você vai guardar para os seus filhos e netos, entendeu? Mas que a gente vai comentar. É muita história do que aconteceu no seu cotidiano, no seu dia a dia. Um prazer para mim muito imenso ter lhe entrevistado, você com essa desenvoltura maravilhosa, tá? E deixo aqui para você fazer suas despedidas. Carlos, muito obrigado. Agradeço da oportunidade de a gente mostrar o que passamos nesses 32 anos de polícia, efetivamente, sabe, de ter passado pelo Detran, de ter passado pela SEAP, a antiga SUSIP, tudo isso aí foi um aprendizado na minha vida, né? E eu brinco muito assim, eu sou um cara completo, porque eu passei por todas as áreas de segurança pública, tanto na parte da capital quanto na parte do interior. Então eu vivenciei e hoje eu estou vivenciando o interior. Né? Eu estou numa localidade ali que foi muito desassistida por muito tempo na questão da segurança pública, que foi muito deixada a desejar, porque às vezes o cara que ia para lá, ou ele vai de castigo, ou ele vai porque é final de carreira, ou ele vai porque ele é muito novinho, então vai para ali porque é um lugar que não tem tanta força política, ou não tem tanta uma questão populacional, e aí tu tem que pesar tudo isso aí. E aí quando me jogaram para o Marajó, eu fui de braços abertos. Eu fui de braços abertos porque eu conheço o Marajó, trabalhei na Fluvial por muito tempo, rodei todos aqueles municípios, sei do que a capacidade que podia me dar de trabalho e fazer coisas diferentes e agir diferente. E aí eu fui de mente aberta e, sabe, para ir para lá e trabalhar. E aí em 4, 5 meses a gente fez um trabalho muito bacana, juntamente com a minha equipe, com os policiais que estão lá, porque a gente sempre fala o seguinte, a tropa é espelho do comandante. Então, se eu estou indo para cima, a minha tropa toda vai para cima junto comigo. Então, o que é bacana é isso, sabe? Então, a gente fez um trabalho que está diminuindo a criminalidade no Marajó, na parte oriental, né, que é a minha parte, que vai ali desde Moaná, Ponta de Pedras, Cachoeira, Santa Cruz, Salvaterra e Soure, né, toda essa parte aí, diminuindo a criminalidade cada vez mais, indo num local onde nenhum coronel foi, sabe, nenhum oficial foi, às vezes só o cara que é o praça que trabalha lá dentro da comunidade que vai lá. E aí quando a gente vai lá, a gente vê a dificuldade do que o nosso policial passa, está lá na ponta, em pegar uma embarcação, em andar dentro do mato, em andar no mangue, para ir lá e pegar, e chegar lá, às vezes não tem nada, e o cara voltar. E o cara falou, vocês foram lá e não pegaram ninguém? Como é que é isso? Você não pega, sabe? Sabe a dimensão do Marajó. Não sabe a dimensão do Marajó, não sabe como é que funciona. Então, a gente tem hoje toda essa expertise, sabe? E eu fico muito feliz por ter sido meu último, talvez meu último comando, né, dentro da PM. Então, estou muito feliz. Tudo a gente tem que dar graças a Deus. Então, dou graças a Deus por ter me colocado lá, a confiança do meu comandante, ter me colocado para lá. E hoje eu estou desenvolvendo esse trabalho. Você me fala assim, tu quer voltar para Belém? Não, estou lá, então deixa eu acabar meu trabalho lá, porque eu iniciei. E eu estou fazendo de tudo para fazer o meu melhor. Né? Então, eu tenho a agradecer todo o povo do Marajó pela receptividade que eu tenho a cada casa que eu vá, a cada missão que eu vou. Eu saio dali, às vezes está parado do nada, sei, vamos para algum lugar para comer, vamos pegar um açaí de algum lugar, e às vezes o ribeirinho para lá, chama a gente, conta alguma coisa, toma aqui um peixe e tal, um açaí, a gente sai de lá, uma água e vem. Porque realmente tudo que tu faz ali é grandioso, sabe? Verdade. Tudo é demorado, nada é fácil. É um desafio, né? É um desafio. E assim foi muito bacana, entendeu? Então a gente tem história para contar, que só vou contar quando for para a reserva, porque senão também posso ir junto com o Gabriel, mas para a corregedoria.